Desenvolver pessoas dá um trabalho pra caramba. Se no final desse vídeo a mensagem te tocou, fez sentido e você acredita que isso precisa ser compartilhado, envia isso para o máximo de pessoas possíveis. E se fez sentido pra você, segue a gente. Segue a gente, deixa o seu comentário, deixa o seu elogio. Nós fazemos com muito carinho, com muito amor e pode deixar sua crítica também. Toda crítica ela tem que ser construtiva e eu vou absorver isso da melhor forma possível. Esse vídeo eu quero falar com você sobre pessoas. Pessoas é o que são o coração dos negócios. Pessoas é tudo de bom, cara. Toda empresa precisa de pessoas. Toda empresa precisa ter boas pessoas, bons profissionais. Só que sabe o que é maluco? Dá um trabalho para treinar, dá um trabalho para ensinar esses meninos que entram novo, dá um trabalho para deixar esses caras bons. E aí aqui a gente vai bater um papo sobre dois pontos. Primeiro, dá muito trabalho, de fato. É desafiador, é complexo. E segundo, tem vezes que eles ficam bons e ó, vaza. Na hora que eles começam a te dar retorno, eles decidem que eles querem seguir carreira solo. E sabe o que acontece? Eu não sei se eu vou te animar ou se eu vou te desanimar depois dessa. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, existem dificuldades em treinar pessoas. Desde que o mundo é mundo, as pessoas elas vão acreditar, quando elas acreditam que elas estão boas o suficiente, elas querem seguir outro caminho, elas querem seguir a carreira delas, e elas estão no direito delas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Zé, então, pô, você, em vez de você me ajudar, você tá me atrapalhando? Não. Eu tô querendo dizer para você que você vai precisar olhar para pessoas, você vai precisar treinar pessoas, você vai precisar gastar energia, tempo e dinheiro para que essas pessoas se desenvolvam. E acredite, elas são a peça-chave do teu negócio. Muitas vezes a gente acredita que eu preciso de mais cliente, eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso gastar com isso, eu preciso gastar com aquilo. De fato, você precisa ser visto. De fato, você precisa estar bem posicionado. De fato, você precisa entender muito bem o seu segmento. E tem que ter processos que ajudam a que isso aconteça. Só que você precisa olhar para as pessoas. Você precisa olhar para o teu time, independente se você é um cara que é o profissional liberal e tem um ajudante, independente se você é uma microempresa que você tem 2, 3 estagiários, independente se você é uma média empresa que já tem alguns profissionais dela. Você vai precisar treinar essas pessoas. Você vai precisar criar, sabe os processos que você cria comerciais, os processos que você cria de rotina, os processos que muitas vezes eu sei que você tem de hábitos? Você vai precisar fazer os mesmos processos para treinar pessoas. Você vai precisar sentar com pessoas e falar, cara, me fala, qual a sua dificuldade? Deixa eu te ouvir. Deixa eu entender qual a sua dor. Você vai precisar entender que o profissional e o pessoal eles andam juntos. Você vai precisar olhar para esse cara de fato como humano e não como um número. E sabe o que é louco? As empresas que têm menos turnover, as empresas que têm menos troca, são as pessoas que são as empresas mais humanas. E me responde aí, como é que você lida com isso? Me responde. Como que você trata o seu colaborador? Como você trata o seu funcionário? Quais as oportunidades que você dá para ele? Mesmo você sendo uma empresa pequena, quais as oportunidades de crescimento que você dá para ele? Responde aí. Você gasta tempo ensinando esse cara? Você gosta de saber como é que esse cara tá? O que esse cara anda fazendo? Tão importante o cara ser talentoso é você entender se esse cara tá alinhado com você. Se esse cara tá alinhado com a sua empresa, com o seu negócio e com o seu segmento. Independente se ele vai ficar com você 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Você precisa olhar para esse cara e entender. Zé, mas esse cara não tem os valores que eu tenho, esse cara não fala igual eu falo, esse cara não tem essa ambição que eu tenho. O erro é seu. Quem contratou ele? Ah, mas eu contratei ele porque eu não tinha outra oportunidade. Putz, você não sabe como tá difícil contratar. Cara, não encontra pessoas boas. Historinha que você conta para você e para os outros o dia inteiro. As mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. As mesmas dificuldades de encontrar profissionais bons, eu também tenho. A questão é, se o cara entrou
não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios e não tem o que você necessita para que ele entre na cultura do negócio, o erro é teu. Ponto. Fecha parênteses. Primeira coisa. Primeira coisa. A responsabilidade é sua. Se o cara não tem o que você acredita que é necessário, a responsabilidade é sua. Ah, mas você tá falando isso porque não acontece com você. Acontece para um caramba. Inclusive, eu demorei para entender isso. Durante alguns anos eu joguei responsabilidade na pessoa. A responsabilidade era minha. Eu contratava errado. Eu selecionava errado. Eu queria dar oportunidade para quem não queria. E eu confesso para você que durante muito tempo, e é uma frase que é a minha frase de vida, o que me move todos os dias, é assim, ó, que toda pessoa que cruzar o meu caminho, ela saia melhor do que ela entrou. E essa era a minha frase que veio durante anos. E eu, um dia eu olhei e falei, cara, essa frase tá errada. Essa frase tá me frustrando, essa frase tá me fazendo não dormir à noite, essa frase tá me fazendo ficar decepcionado quando um colaborador pede as contas, quando um colaborador acaba saindo. E aí eu catei e falei, eu preciso entender isso. E hoje a frase é que toda pessoa que cruzar o meu caminho saia melhor do que ela entrou, vírgula, desde que ela queira. Então, a responsabilidade de contratar é minha. Pum, fecha parênteses, tá bom? Agora vamos olhar, vamos treinar essa pessoa. É treinar essa pessoa, claro, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu modo, cada um tem a sua personalidade, e aí tá tudo bem. Isso é legal, tá? Como minha avó já dizia, nós temos 5 dedos na mão, nenhum deles são iguais uns aos outros, então nós temos que respeitar isso. E você, eu tenho certeza que tem um perfil de treinador, um perfil de desenvolver pessoas diferente do meu, diferente do Guilherme, enfim. E tá tudo bem. A questão é, você olha para isso, você gasta tempo, energia e dinheiro desenvolvendo pessoas? Eu, por exemplo, tenho o estilo de liderança, o Guilherme que eu diga, que às vezes eu vou jogar a pessoa em alguns lugares e eu quero que ela me traga a resposta. Tem situações que eu vou sentar com o cara e vou falar assim, ó, isso não tá legal, vamos pra cá, isso não faz sentido, já tentou assim? O que você acredita que é isso? Mas tem situações que eu só vou chegar e falar assim, cara, eu preciso disso. Resolve pra mim, teu deadline é sexta-feira. Mas você precisa treinar pessoas. E treinar pessoas é saber que essas pessoas vão errar, é saber que essas pessoas vão te deixar muito puto, é saber que às vezes essa pessoa ela vai gerar alguns gastos que você não estava contando. Mas acredite, treinar pessoas dá trabalho, é desgastante, te rouba energia, mas te dá muito lucro. Lucro. Zé, por que lucro? Porque lucro é a única paradinha, é a única palavrinha que mantém a sua empresa aberta. Se você não estiver tendo lucro, meu amigo, minha amiga, sinto lhe informar, mas você vai quebrar. Você vai fechar as portas. E para que você tenha lucro, um dos pilares que vai contribuir para que isso aconteça são as pessoas que você está treinando. Essas pessoas são reflexos de como você é. Essas pessoas elas são capacitadas até onde você permite que elas sejam. E o treinar pessoas, desenvolver pessoas é dar ferramentas, é entender sobre cursos, é gerar oportunidade, é não sempre só não sempre só falar de parte profissional, mas é entrar no pessoal. Claro, aí isso é uma linha muito sensível e você tem que ir até a página 2, talvez. Treinar pessoas é o que vai te dar um puta lucro. E quando você treina pessoas alinhado com uma cultura de negócio muito forte, tendo clareza na cultura do teu negócio, tendo clareza nos próximos passos, na direção, esse amiguinho, essa amiguinha vai ficar contigo durante bons anos. Porque ele vai querer desenvolver com você. Ele vai se ver em você. Ele vai se espelhar em você. Ele vai ter você como referência. E sabe o mais louco? O sangue dele é o sangue da empresa. O cara não vai deixar ninguém falar mal de você. O cara não vai deixar ninguém falar mal do teu negócio. O cara vai comprar tua briga. O cara vai comprar tua dor. Zé, eu tenho profissionais aqui que estão cagando pro negócio. Eu tenho profissionais aqui que não vestem a camisa. Você treinou eles? Você vestiu a camisa para treinar eles? Você teve paciência no desenvolvimento deles? Você buscou ter entendimento sobre quais eram as dificuldades, quais eram os talentos? Você olhou para eles de fato como um número para trazer dinheiro para o teu negócio?
Ou você olhou de fato eles como um ser humano, um profissional, que você quer que eles aumentem a qualidade, que eles melhorem a qualidade, que eles se desenvolvam? Turma, não tem mistério. Não tem milagre. É fazer o que precisa ser feito. É o famoso arroz com feijão. E treinar pessoas é fundamental. Eu tenho um caso para contar com vocês que todos vocês devem conhecer, ou muitos de vocês conhecem, o Alfredo Rocha. Cara, esse cara é uma referência, uma lenda. Tá há muitos anos treinando pessoas, principalmente para a parte de atendimento e vendas. E eu lembro que quando eu entrei numa empresa, eu era, sei lá, moleque, 18 anos. A gente era meio que obrigado a assistir Alfredo Rocha. Rapaz, aquilo era um parto. Moço, eu não aguentava mais ouvir a historinha do ferro do Alfredo Rocha. Me conta aqui se você já ouviu a historinha do ferro do Alfredo Rocha. Rapaz, durante algum tempo eu falei, mano, qual o sentido disso? Meu Deus, me ajuda, pra que eu tenho que ouvir Alfredo Rocha? E eu assistia vídeo do Alfredo Rocha. Na época era em DVD, era VHS, depois foi para DVD e a gente assistiu o Alfredo Rocha, o bendito Alfredo Rocha. A gente já sabia as falas, os trejeitos, os jeitos. E eu ficava puto. Muitos ficavam puto com o Alfredo Rocha. A gente brinca que até a gente transferiu a raiva que a gente tinha da pessoa que colocava o Alfredo Rocha pro próprio Alfredo Rocha. Eu acho que se a gente visse o Alfredo Rocha, a gente ia ficar com raiva dele na época. Só que sabe o que eu entendo hoje? Eu estava sendo treinado. Aquele vídeo, aquele momento, aquele tempo que era destinado para aquilo, o meu antigo patrão estava gastando tempo, estava destinando energia, estava colocando dinheiro. Por que estava colocando dinheiro? Porque ao invés da gente estar trabalhando naquele horário que era o horário de trabalho, nós estávamos ali, parados, assistindo Alfredo Rocha. E quando acabava o vídeo do Alfredo Rocha, eu lembro que a gente ainda tinha um momento de compartilhar. Ele explicava, ele trazia, ele nos mostrava, ele trazia exemplos, o porquê aquilo acontecia. Você treina as pessoas que estão contigo? Você treina as pessoas que estão do teu lado? Treine pessoas. Dá trabalho. É cansativo. Você vai passar algumas raivas nesse processo, mas vai te dar lucro, vai fazer com que você cresça, vai te posicionar de forma diferente e vai fazer com que a tua marca se expanda. Expansão de marca não é só através de brinde. Expansão de marca é através de pessoas. É o quanto as pessoas falam daquilo, é o quanto as pessoas defendem aquilo, é o quanto as pessoas vivem aquilo. Eu quero de coração que você olhe para isso. Meu objetivo não é fazer um vídeo técnico aqui, mas é te mostrar coisas do dia a dia, do campo de batalha, da trincheira, que muitas vezes a gente não dá atenção. Se fez sentido, segue a gente, me conta aqui nos comentários se você concorda com tudo isso que eu falei. Pode me contar se você discorda também. Ah, tem alguma história legal com treinamento, com o que você fez para o desenvolvimento da tua equipe? Me conta aqui, eu vou adorar saber. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.